TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador. Estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberta e digital, e na sua TV Assembleia, canal 61.3, também aberta e digital. Hoje eu queria, mais uma vez, infelizmente, falar da justiça brasileira. Infelizmente, eu digo porque eu não vou falar de bem da justiça brasileira. Muito pelo contrário, eu vou falar da inexistência da justiça brasileira. Nós vivemos dias muito difíceis no Brasil. Talvez na história recente dessa jovem democracia brasileira seja os piores dias. Existe sacrifício de todos nesse país. Ou melhor, todos os brasileiros estão sacrificados, sem exceção de nenhum. Absolutamente todos. A exceção são pessoas que usam os brasileiros para o seu bem-estar e nos impõem esse sacrifício. Infelizmente, a justiça que deveria nos ajudar nessa exploração, ela se coloca sempre contra a cidadania. Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal foi uma demonstração terrível de que a nossa Suprema Corte, ela nos deixa sem esperança. Começou com a desautorização do Conselho Nacional de Justiça, que existe para corrigir toda a justiça, e eu não sei como é que existe o Conselho Nacional de Justiça, em que ele é desmoralizado pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal é presidido, o Conselho Nacional de Justiça é presidido justamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso a ministra Carmen Lúcia. Eu fico impressionado, porque a desmoralização foi em cima de um fato que todo mundo na época concordou, né? E ninguém disse nada. De 2007 a 2009, os juízes passaram a ganhar por trabalho em cima de cada peça que julgavam. Os juízes chegaram que ganham em torno de R$30 mil, 29, na época R$26 mil, passaram a ganhar R$80 mil por mês. O Conselho Nacional de Justiça viu que não se podia pagar um profissional, funcionário público, para fazer o que é o seu dever. Qual é o dever do juiz? É julgar. Eles estavam sendo pagos para julgar porque era muito. Engraçado. Você já pensou se uma professora fosse paga porque ela leva os deveres das crianças para corrigir em casa? Isso é interessante nesse país. E aos professores e a todos os funcionários públicos do Brasil é negado qualquer tipo de aumento. E essa semana também, para ser mais exato, o Supremo Tribunal Federal colocou no orçamento da Justiça o aumento para ser votado no Congresso, a pedido deles, de 17%. A inflação brasileira está girando em torno de 2%, 3% ao ano. Eles pedem 17%. O funcionário público normal, esse que limpa, inclusive o que limpa lá a cesta de lixo dos papéis dos ministros de toga lá do Supremo Tribunal Federal, esse daí não vê aumento e nem vai ter aumento tão cedo. Então, o que a gente quer é um senso de justiça. Porque se for só o aumento desses senhores, não está falando aqui não, são só 11, né? São tão pouco. Eles estavam ganhando 35 mil, passaram a ganhar 39 mil, não tem problema nenhum. Só que o aumento dele é feito cascata. O aumento dele incide em todos os juízes e promotores desse país. Só na justiça, a conta da justiça vai para 800 milhões de reais. E você sabe quanto é a fatura toda? Quando decidir nos deputados, senadores e vereadores, vai para 4 bilhões de reais. Essa decisão dos senhores membros do Supremo Tribunal Federal. Então, como é que eu posso chegar para o meu filho, ou qualquer pessoa que tenha condição de procurar falar para o seu filho sobre cidadania, sobre o correto e o errado, sobre ser cidadão, sobre os deveres de um cidadão e direitos de um cidadão, mostrar para ele que a justiça existe, que a lei existe, e você tem que andar corretamente? Como eu posso fazer isso? Se quem exerce na condição suprema a justiça do nosso país é altamente injusto, desigual, me perdoe os senhores do Supremo Tribunal Federal, com atitudes imorais que nos dão vergonha. Como é que eu posso falar para o meu filho ou para o neto meu que o certo é a gente ser honesto?
o certo é a gente ser decente, o correto é a gente andar na linha. Será que vocês estão dando esse exemplo para a população? O pior não é isso. O pior que vocês estão tirando da população, a última coisa que resta a um povo que o governo não entrega nada, coisa nenhuma. O povo brasileiro, são mais de 200 milhões, paga muito imposto e não recebe nada em troca. E da justiça nós estamos recebendo hoje de sabores, injustiça e desprezo. Desprezo pela causa popular, desprezo pelos mais pobres, desprezo pelos que necessitam que a justiça nos olhasse, enxergasse essa população. Infelizmente, é justamente ao contrário. Não é isso, Luiz? Essa é a grande discussão da semana. O Supremo Tribunal Federal se reúne para discutir aumento para ele mesmo, um aumento que vai de efeito cascata a aumentar a todos. Tem novo presidente, né? Você se lembra que há bem pouco tempo atrás houve uma discussão que o Congresso estava querendo votar aumento, e para o Congresso votar aumento para os congressistas, ele não pode votar. Esse Congresso é que tem que voltar para o próximo. Tá certo? Por exemplo, essa legislação está terminando. De 2015 a 2018. Então, para ter aumento, os próximos, e não foram eleitos ainda ter aumento, esses é que tem que votar. Tinha um projeto para votar. E retiraram. Eu acho que retiraram, já tinham combinado com o Supremo. É interessante essa discussão que você está levantando. Eu estava assistindo o seu programa pela rádio AM Cidade, 9 a 10 horas da manhã, de segunda a sexta, e você tocou nesse assunto, que esse efeito cascata. Agora, eu não tinha noção que o valor final seria tão exorbitante. O Congresso terminou de fechar em 4 bilhões. Não, o primeiro fechamento, que 4 bilhões. Certeza... Inclusive, o senador Eunício, que é o presidente da Câmara, disse que ia analisar com calma. Analisar com calma, vou dizer para vocês o que é. É esperar terminar a eleição. Quando terminar a eleição, o Congresso está lá, não liga mais para nada. Aí ele vai voltar tudo que é maldade que ele pode voltar contra o povo brasileiro. É isso vai ser olhar Carlos Frederico, há um bom tempo você tem feito uma cruzada pessoal para chamar a atenção sobre essa espécie de aristocracia que há no judiciário. São homens que, literalmente, vivem num mundo surreal, e eu concordo. Eu acho, cara, que eles deveriam ganhar muito, Luiz. Uhum. Eu não sou contra eles ganharem pouco, não. O que eu não concordo é que a postura deles, porque são homens que penalizam os erros alheios, né? A postura deles tem que ser correta, bicho. Como é que eu posso... Não, mas, cara, eles ganham muito e produzem pouco. Não, mas como é que eu posso ser um promotor de justiça e estar interpelando o vereador, muitas vezes o vereador do interior, que auferiu de uma forma desonesta R$1.000 a mais, com 2 ou 3 diárias, uma diária de R$200, e aí eu mesmo sou promotor, recebo R$5.000 de auxílio moradia, tendo meu apartamento aqui na capital. Como é que eu posso... Como é que você aceita? Como é que eu aceito? Como é que a sociedade aceita? Como é que o cidadão brasileiro aceita esse tipo de... Isso é incongruência, cara. Isso é incoerência. Isso é uma coisa que tira do judiciário a credibilidade que ele precisa ter para fazer, né, Luiz? E aí eu acho estranho, porque quando estavam querendo votar isso no Congresso Nacional, você se lembra? Você acompanhou comigo aqui que a gente falou. Você não tinha uma turma lá da Associação do Juiz, lá, dos promotores lá, lutando, brigando lá para manter os penduricalhos, cara, lá? Tá naquela sessão do Senado? Uma vez eu almoçando e ao lado tinha desembargadores juízes da mesa. E eles reclamando porque estavam questionando o auxílio moradia do juiz Sérgio Moro e da sua esposa. Aí teve não, a esposa do Moro tem, cara. Tem, não, é do Bretas, cara. Do Bretas. Desculpa. Não é do Moro, não. Do Bretas. Maria, se o Moro tivesse ele a esposa... O Bretas que botou um dos maiores corruptos da história desse país na cadeia, que é o ex-governador Sérgio Cabral, e está botando as pessoas, perdeu totalmente a credibilidade. Quando ele tem um apartamento próprio, a mulher dele tem apartamento próprio, a família da mulher tem, e ele requereu o dele, achou pouco, requereu da mulher, que também é juíza. Quer dizer, aí são R$11.000, Luiz. Existe advogados aqui no estado de Ceará que tem a mesma formação deles, né? Talvez não tem o mestrado, não tem o doutorado, não tem o mestrado, não tem o doutorado, tudo bem. Mas são advogados, são formados em direito igual a eles, que não ganham nem 30% disso por mês, o que ele recebe de auxílio de moradia.
É um fato, tem advogado no Ceará ganhando R$3.000, R$2.000 trabalhando no escritório. Aí eu disse, não, eu acho que é muito e não se deveria. Não, mas não temos aumento. Faz anos que não temos aumentos. Aí não, aí é outra questão. Faz anos e não tem aumento. E os outros funcionários públicos faz quantos anos que não tem aumento? Aí eles disseram não sei o quê. Aí eu perdi a paciência e disse, me desculpe, mas vocês não eram nem para estar aqui, vocês eram para estar trabalhando, 2 horas da tarde. Mas a discussão... Não. Pelo comportamento pedante deles, eu disse aqui, vocês são meus funcionários. Aí eles tomaram um susto, porque na grande realidade, o que está acontecendo? Essa caixa preta do judiciário, ela tem que ser aberta. Produz ruim, poucos são os que trabalham, Carlos Frederico. E nós temos escândalos vergonhosos, né? Aqui no Ceará, o tal do bonde, aí tem um negócio aqui, né? Dos desembarcadores. Do embargador, que produz... Agora, o que é preciso ser dito, e aí eu faço questão de enfatizar, que nós temos grandes ministros. Grandes juízes, grandes embargadores. Grandes embargadores e grandes magistrados. Como toda classe, nós temos aqueles que destoam do que seria correto. Agora, infelizmente, aí a crítica vai pesada mesmo, não pode a associação do juiz defender aquele tipo de expediente e dizer que isso vale por aumento. Aí, meu irmão, você está falando de ilegalidade, né? De várias. Que é para ser combatida por vocês. Vou dar um exemplo. Vamos ficar na questão do vereador. Eu estou na Casa Legislativa. Um vereador no interior, ele deve ganhar em torno aí de 4 mil, 5 mil reais. Ele faz uma artimanha, a maioria deles faz artimanha de viagem e aumenta o salário dele em 2 mil reais, certo? É correto? Não é correto. Tanto não é correto que o Ministério Público, de uma forma acertada, está acompanhando, está denunciando, tem vereador que foi até preso. Está certo. Certo? Porque ele está querendo colocar no salário dele uma coisa que não é salário. Uma diária, se dá uma diária à pessoa quando a pessoa faz uma viagem. Não pode acertar uma diária como se fosse uma coisa fixa. Certo? Está certo, concordo plenamente. Pronto, perfeito. E o auxílio moradia? Pode virar aumento, Luiz? O Carlos Frederico, tinha um deputado federal que foi pego tanto no Mensalão como no Petrolão. Ele dizia que as garbiagens, as coisas feitas por debaixo dos panos, era tão costumeiro como se já fosse institucionalizado. Quer dizer, como já fosse... O que o Carlos Frederico quer dizer? Um vereador, quando ele se elege, o prefeito diz, olha, eu ganho muito pouco, mas eu vou... Tu pode botar algumas pessoas aqui para trabalhar na prefeitura. Essas pessoas são indicadas e a grande maioria delas racha o salário com o parlamentar. Quer dizer, você nota que é uma maneira de compra daquele mandato por parte do executivo. Isso é uma praxe. Isso aqui não é o Luiz Cláudio que está falando, certo? Ciência política, sociologia política já vem analisando isso há muito tempo. E agora o Ministério Público Federal, Estadual também estão se atentando para isso. Tanto que hoje, muitas vezes, as contas são aprovadas pela Câmara, né, do prefeito, né, Carlos Frederico. No entanto, o Ministério Público vai lá e nota que houve irregularidades. E por aí vai. Mas, Carlos, é uma semana típica essa nossa, né? E eu digo para você uma coisa, o que eu queria mesmo, que eu sonhava mesmo, era que a gente visse e ouvisse no judiciário muita dignidade, ouvisse muita justiça, conseguisse chegar nos seus atos nobreza, porque, sendo assim, a gente tem esperança, Luiz. Um cristão, um cidadão que tem fé, ou um budista, ou um muçulmano, ele tem duas justiças, a dele e a de Deus. Quem é ateu só vai ter a daqui. E a daqui não prestando, não tem nada. O cidadão que tem fé ainda pode acreditar na justiça de Deus. No nosso país, nós estamos difíceis de acreditar em alguma coisa. Né? Difícil de acreditar. A justiça tem feito coisas com a gente terríveis. A polícia passa um ano fazendo trabalho de inteligência, prende traficantes, como fez aqui no estado de Ceará, e o Supremo Tribunal Federal solta. O Supremo Tribunal Federal, Luiz, soltou esse ano 12 traficantes de
pesado. Não é traficante de ponta de rua, não. São caras milionários. Onde viviam os dois aqui do crime organizado aqui? Do helicóptero? Viveu onde? Viveu aqui no Alphaville. Né? Se misturando aos novos ricos. Fortaleza é uma cidade que tem muito essa característica dos novos ricos, né? Está aqui um aqui do meu lado. Então, a gente precisa de uma vez por todas entender que a justiça não pode fazer isso com a cidadania. Não pode. E tem feito. Tem soltado. O que o Gilmar Mendes fez nessa última semana, meu irmão, em relação à corrupção no Rio de Janeiro, né, Luiz? Não, eu vou lhe dizer. Quer dizer, é difícil. Eu invejo às vezes o Barata, viu? Porque um para ter um amigo forte, né? De novo, com os Barata agora e com outros que fizeram parte de outro esquema lá também. Ele soltou tudo. Do Guardanapo. Ele soltou a gangue do Guardanapo. Soltou tudinho. Então, é muito difícil. É muito difícil você confiar, acreditar num país e a justiça age dessa maneira, né? E, para você ter ideia, a coisa está muito feia e eles têm culpa diretamente no que eu vou falar aqui, que é uma constatação, e deixa de ser uma constatação de história de... Não, o negócio do achismo, não tem achismo. Nós estamos falando aqui de um fato. E o fato é o seguinte, além dos 4 bilhões que os ministros vão tacar para o próximo presidente pagar, tem o que foi apurado em relação aos crimes no nosso país. Aí você vai ver o que é justiça. Olha, o Brasil teve 175 mortes violentas por dia em 2017. Eu tenho que ir para o intervalo, o Luiz vai fazer a conta aqui, que ele é bom de matemática, para você ter ideia quantas mortes violentas foram no ano. Certo? E são 175 mortes violentas por dia o Brasil teve. E para completar, para discutir mais um pouquinho sobre justiça, a justiça acaba de mandar, sabe quem para casa, para comemorar o Dia dos Pais? A mulher que matou o pai e a mãe, Susana von Richthofen. A justiça acha que ela deve liberar ela, assim, para fazer chacota, né? No Dia dos Pais. Ela vai fazer chacota com o pai que ela matou. Legal, a justiça brasileira. Parabéns a vocês, que cada dia que passa, vocês tiram mais esperança da gente de que o nosso país não vai dar certo. Sai daí não, um instante só, eu volto já no segundo bloco. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza 61.4, na sua TV Assembleia 61.3. Luiz, Susana von Richthofen tem liberdade temporária para o Dia dos Pais. Não é que ela vai ser liberada, eu errei no bloco anterior, ela já está em casa já. É condenada em 2002 a 39 anos de prisão pelo assassinato do pai e da mãe. Susana von Richthofen deixou a penitenciária de Santa Maria Eufrásia Pelletier, na P1 feminina de Tremembé Paulista, nesta quinta-feira, já foi para casa, ela está em casa. Para a liberdade temporária pelo Dia dos Pais, ela deve retomar o presídio na segunda-feira. E eu pergunto, Luiz, já tinham feito isso com ela e com aquela Carolina Jatobá, que matou aquela menina em cima do prédio, criança, né? Já tinham feito isso com ela no Dia das Mães. Será que isso é sarcasmo com o cidadão brasileiro? Luiz? Ou é falta de respeito mesmo? Ou é para brincar mesmo com a cidadania? Eu acho que isso é uma falta de respeito. Eu acho que
uma falta de memória, né? Pois é, cara. Quem Não é porque os processos ou fazem de propósito, ou eles não sabem, eles não leem nem o nome do processo e vai. Ele não lê nem o nome, nem sabe nem quem são as pessoas que vão sair, que tem direito, todo mundo tem, né? Isso não, eu acho que deve ser isso aí. Só que tem um detalhe. Ela foi solta, deixou a unidade nesta quinta-feira, né? Para o benefício de liberdade temporária do Dia dos Pais. Junto com então o namorado Daniel Cravinho, o irmão mais velho. Tudinho que mataram, todos que mataram. Eles mataram o pai dela, e eles vão ser soltos em homenagem ao pai dela que foi morto, né? Durante o Dia dos Pais, fizeram a mesma coisa no Dia das Mães, fizeram agora no Dia dos Pais. Eu fico perguntando, cara, é isso que eu queria que a gente discutisse aqui. O que no processo, tem lá uma pilha de processo de pessoas que vão ter direito a sair durante o Dia dos Pais. Aí eles pegam a pilha de processo, aí faz só assim, vai pegando a lista, vai assinando, e ele não olha nem o nome das pessoas, só pode ser. Porque senão foi de propósito, Luiz. Tinha um assassino americano, Manson. Ele foi julgado. A sorte dele que no estado da qual ele foi julgado, poucos meses antes, tinha sido suspenso a pena de morte. Morreu, com mais de 80 anos, com câncer. Preso. Ele e a gangue dele, está toda lá. Está lá, estão tudo presos ainda hoje. Vão morrer dentro de uma penitenciária. Quer dizer, e ela só está saindo agora porque ainda tem holofote em cima dela, mas tem vários outros casos parecidos com a dela que as pessoas estão vivendo na rua há muitos anos, cara. Não, cara, eu acho isso de uma falta de respeito. É por isso, pessoal. Aí ninguém entende, aí fica os caras aí, jornalista, colega nosso na televisão, que é isso que está acontecendo, sociólogo igual você e outros, o que é que está acontecendo? Por que é que no Brasil as pessoas estão pedindo a ditadura? É porque o que estão fazendo é escárnio com a vítima. Né? É verdade, é verdade. Você agora usou Por que é que uma figura como Jair Bolsonaro, que defende coisas indefensáveis, está liderando as pesquisas? Porque vocês fizeram escárnio com as vítimas. Boa colocação. Então, é necessário que a gente entenda que ninguém quer que o agressor, a pessoa, mate ou se enfoque, ou se esfole, ou esquarteje ninguém, não. Mas, pelo menos, que se respeitem os mortos. As pessoas que foram mortas por ele, ou por eles. Né? Essa discussão não dá mais para a população assistir atônita. Uma mulher que matou o pai e a mãe no dia do pai, no dia das mães, ela ter liberdade para quem? Ela matou o pai e a mãe. Aí, não, mas eu direito todos têm irmão. Procure outra data e dê outra data para ela. Não dê como escárnio no dia que ela matou o pai e a mãe, não. Né? Em homenagem ao pai e à mãe. Aí você destrói até o Dia dos Pais. Eu, como pai, me sinto muito mal, né, de ver que uma criatura daquela foi libertada. Mas que pai, se ela matou o pai dela? Hã? Não é estranho, Luiz, né? E ela tinha sido solta no Dia das Mães. Pois é, não é estranho isso? Totalmente. E para piorar a situação, Carlos Frederico, o que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo o início de um processo eleitoral onde a pobreza do debate é uma coisa quase que presente, onde o principal ator político, dentro de uma cela, está comandando praticamente a sucessão como um todo. O pior de tudo... O Brasil é surreal, o Brasil não existe. Tem coisas muito difíceis da gente entender. Por exemplo, outra coisa que eu queria pontuar aqui, é importante a gente pontuar isso. Morreu nessa semana uma policial que é negra, Luiz. Lésbica. Que ela é homossexual, não sei nem se ela é. Ela era, sim. Eu acho que ela já era, alguns jornais e sites estão dizendo que ela já era, como é que é? Ela já tinha se transformado, né? Já tinha feito uma transformação até na maneira dela de se vestir e de ser. E essa menina morreu de forma cruel, porque ficaram com ela, não sabe nem o que fizeram com essa moça, e mataram e tocaram fogo no cadáver. Claro. Né? E ela não teve nem 0,1% da solidariedade da repercussão que teve a morte da Marielle. Quer dizer que por ser vereador, por ser político, as pessoas valem mais do que um soldado da Polícia Militar de São Paulo? Porque essa menina era negra, homossexual, e era soldado da Polícia Militar de São Paulo. E até onde se sabe, séria, honesta. Não, e ela morreu no exercício do dever. No exercício do dever. Porque ela tinha acabado de entrar de férias,
Mas ela morreu no exercício do dever quando ela não deixou que pessoas saíssem para não levasse um celular que supostamente estava sendo roubado. Quando ela foi tomada e sequestrada por 6 ou 7 bandidos e levaram e mataram e tocaram fogo nela. Provavelmente quando descobri que era ela policial... Quer dizer, o que é? Eu não consigo entender. Você se lembra que na Marielle houve vela, houve várias velas, houve reza em todo canto. Música. Houve música, houve bandeira de paz, bandeira branca, bandeira amarela, bandeira azul. Era as calçadas sendo lavadas da Câmara, tudo sendo tomado. A Maria é uma comoção, um negócio fora do normal. Mas porque ele foi morta, era oprimida, porque era homossexual e era negra, aí morre uma policial negra e homossexual, é como se tivesse morrido um inseto. Será que o fato hoje de ser policial no Brasil, essa é a pergunta que eu vou deixar com você, denigra a imagem da pessoa ao ponto de ninguém ligar, se morre um policial, morre um inseto? Um cara que está defendendo a sociedade brasileira, por esse motivo é que está essa coisa exagerada, exacerbada, e tem gente que quer que volte à ditadura. Por esse motivo é que as pessoas, em desagravo à justiça, e essa política que estão fazendo no rádio e televisão, é que estão começando a eleger de forma errada pessoas que eram para estar na rua, ou seja, militares. Por quê? Porque não se dá a eles o direito que é deles, que são humanos. Né? Direitos humanos. E deveria ser igual para todos. E a pessoa hoje criou no Brasil a repulsa ao direito humano. É como se eu repulsasse a minha condição, né, Luiz? Verdade. Carlos, quando o nosso telespectador assistir pela parte da manhã, no domingo, esse programa, e uma outra parte do nosso telespectador assistindo no domingo à noite aqui na TV Fortaleza, primeiro vai passar na TV Assembleia, depois passar na TV Fortaleza no domingo, um de manhã, outro à noite, já vai ter acontecido o primeiro debate presidencial. Quer dizer, literalmente, a sucessão agora vai se tornar como o jogo da Copa, né? Vai se tornar algo palpável. O debate que aconteceu nessa quinta, né? Essa quinta-feira, que, infelizmente, enquanto o debate estava acontecendo, eu e o Carlos Frederico estávamos gravando. Então, provavelmente... A gente não pode fazer a avaliação do debate. Mas a gente pode falar algumas coisas que eu sei que você discorda de mim, mas eu quero falar, em relação ao conhecimento e à atitude dos candidatos, né? Eu falei isso, vou repetir aqui. Eu acho, a opinião minha pessoal, que uma pessoa que se propõe a ser presidente de um país de mais de 200 milhões de habitantes, quem se propõe a isso, nós temos quantos candidatos? Só 13. São 13 homens e mulheres querendo uma vaga para presidente da República de um país de mais de 200 milhões de pessoas. Então, com certeza, essas 13 pessoas são pessoas que têm conhecimento, são pessoas que têm algo mais para poder nos liderar, para poder nos governar, para poder, em 4 anos, tentar equacionar e melhorar a nossa condição de vida. E eu, de uma maneira muito triste, assisti um candidato, Jair Messias Bolsonaro, na Globo News, e fiquei atônito quando fizeram a pergunta para ele quantos impostos tinha no Brasil, quantos o senhor quer acabar, não sei o quê. Ele, rapaz, isso é pegadinha, vocês estão querendo me pegar. Isso não é pegadinha, isso não é pegadinha. Vocês que acompanham o Bolsonaro, vocês têm que dizer que isso não é pegadinha. Essa pergunta foi feita a todos. Eu assisti todos. Eu assisti o Álvaro Dias, primeiro dia, assisti Marina Silva, assisti Ciro Gomes, Alckmin e Bolsonaro. Foi o último, sexta-feira. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque não é possível que a assessoria do Bolsonaro não diga para ele, olha, quando chega na área de segurança, você domina e diz o que quer e que pensa. Tem gente que não concorda? Tem, mas é o que ele pensa. Tem muita gente no Brasil que pensa igual a ele. Acabei de falar aqui. Devido aos exageros que foram feitos no Brasil contra a cidadania. Perfeito. Mas alguém tem que chegar para o Bolsonaro e dizer, Bolsonaro, tu tem que parar 5 dias em casa, pegar o teu smartphone ou pegar um computador, se reunir com o teu economista para falar sobre imposto, sobre economia, se reunir com o teu ministro da Saúde para falar sobre saúde, o teu ministro da Educação para falar sobre educação, porque tu é um cara que lidera as pesquisas, Luiz, e não dá para dar resposta evasiva diante de fatos e problemas que são nossos, cara. Ninguém quer que o Bolsonaro seja um economista,
Ninguém quer que o Ciro seja um expert em saúde pública, que a Marina seja um expert em educação, mas todos nós queremos, né, que já que eles se colocaram os nomes para nos governar, que eles saibam, pelo menos, da gravidade dos nossos problemas, não é não? Ou estou errado, Luiz? Não, você está certo, Você tem chamado a atenção há um bom tempo que um candidato que está na primeira colocação, entre homens que teoricamente são mais experientes do que ele, vamos só citar aqui, Geraldo Alckmin, 4 vezes governador de São Paulo. Álvaro Dias já foi governador do estado do Paraná. Ciro Gomes também já foi governador de estado. Quer dizer, de uma hora para outra, quando é discutido políticas públicas envolvendo áreas estratégicas como saúde, educação, leis trabalhistas, reforma da Previdência, reforma tributária e tal, ele se perde. Isso é fato. Ele se perde. Ele literalmente diz que não, chame fulano de tal que ele que vai resolver. Existe mesmo... E nós vamos eleger esses fulano de tal deles ou vamos elegê-lo? Não, teoricamente você elege ele, né? Ele que faz a escolha de cargos chaves. Mas uma coisa eu acredito, Carlos Frederico. A resposta do Bolsonaro é tão fácil, pode até estar errado aqui, mas Educação Fiscal, um site que tem, diz o seguinte: quantos impostos tem no Brasil? União, imposto de importação, imposto de exportação, 3 impostos de renda e provento de qualquer natureza, 4 imposto de produtos industrializados, 5 imposto sobre operação de crédito, câmbio, seguros ou relativo a títulos ou valores, 6 imposto sobre propriedade territorial e 7 impostos sobre grandes fortunas. Na União tem 7. Nos estados, imposto sobre transmissão de causa-morte, doação de qualquer bens, imposto sobre circulação de mercadoria, o nosso famoso ICMS, e imposto sobre propriedade e veículos automotores, IPVA, você conhece. No município tem o imposto sobre propriedade predial, o IPTU, que a gente paga e não gosta, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, e totalizando são 13 impostos no Brasil. 13. Então, é difícil para um candidato a presidente da República saber disso. Concordo com você. São 13 impostos, ô Mira Leitão. E eu só vou ficar com 5. Ou vou fazer o imposto sobre valor agregado, que os países da Europa têm, só um imposto único. Cara, pelo amor de Deus, não é, Luiz? Tem. E nós temos que cobrar isso de todos. Esse exercício aqui que eu fiz com vocês, porque está aqui na minha mão. Qualquer pergunta que for feita a qualquer um candidato dele, se ele não souber, eu respondo por ele em 1 segundo. Isso sem eu ter conhecimento, colocando a pergunta, né? Antigamente, não. Eu para poder conhecer o mundo, eu tinha que abrir um ato do tamanho dessa mesa da rede aqui. Hoje o mundo está na mão da gente. Qualquer palavra que você disser ou fizer, esse projeto até, Luiz, e no futuro bem próximo, várias profissões não existirão mais. Professores não existirão mais. Médicos não existirá mais. Porque está tudo colocado, tudo posto na inteligência artificial, na internet, colocado. Se você, por exemplo, eu tenho um caso de uma doença, a minha doença deve ter 1 milhão de pessoas com essa mesma doença. Aí o computador faz. O que foi receitado para essa quantidade de pessoas? Ele vê a receita, faz a projeção, né, e escolhe o melhor remédio dentro de uma pesquisa. Jamais uma experiência de milhões de anos de um médico daria a ele. Entendeu? Porque ele tem tudo na mão. Então, eu estou querendo dizer com isso, onde é que está querendo chegar? Eu estou querendo chegar, irmão, que está tudo aqui, cara, que não pode um candidato a presidente dar uma resposta evasiva no momento que a gente vive, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, em alguns casos, em algumas perguntas mais direcionadas na área de administração, ele peca. Isso aí mas aí é que está. Aí que está, porque o interesse aqui é que eles tenham dimensão do quanto é importante o que eles estão se propondo a ser, presidente da República. Quando ele quer uma coisa, ele soube muito bem, fez bem demais. Ele lembrou a Mira Leitão, né, que a Rede Globo Televisão nasceu em 65. Nasceu no esquema da ditadura. Cresceu no esquema da ditadura, com dinheiro público da ditadura. E defendeu a ditadura. E falou de uma forma perfeita, até as vírgulas,
né? Do que o editorial da Globo disse, De 84. ele colocou. Então, quando a pessoa quer, é assim. Então, eu dou o conselho a vocês que votam no Bolsonaro aqui do Ceará, que entrem em contato com a assessoria dele. Olhe, vocês têm que informar melhor o candidato da real situação desse país, né, Luiz? Sem dúvida. Por outro lado, você também tem uma candidatura que deverá mudar o seu discurso e o seu posicionamento. Estou falando nada mais, nada menos do que o cearense Ciro Ferreira Gomes. Por quê? Ele deverá tomar agora uma postura mais agressiva, especificamente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra Fernando Haddad e contra a ex-colega e ex-aliada Manuela Dávila. Por que eu estou usando esse termo ex-aliada tal? Nós sabemos que numa campanha como essa pulverizada, dificilmente vai 2 candidatos de esquerda ou vai 2 candidatos de direita para o segundo turno. Deverá ir um candidato de centro-direita e de centro-esquerda. Então, o Ciro sabe, assim como o Lula também já sabia, que somente um candidato desse arco de aliança de centro-esquerda que iria. E o que é que aconteceu? Lula sabotou Ciro de todas as maneiras. Primeiro no PSB, depois no PCdoB, deixou o mesmo isolado. Ciro agora só tem um caminho: abrir a sua artilharia contra Lula e seus aliados para tentar chegar ao segundo turno. Só acho que será uma guerra fratricida, isso eu não tenho a menor dúvida. E tem uma preocupação ainda de não atingir demais, e se ele chegar no segundo turno, vai precisar deles para tentar ganhar a eleição. Mas só que ele tem esses 3 próximos debates, que virão agora no mês de agosto, na minha avaliação, para demarcar um espaço e um novo discurso. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, Luiz, que é importante dizer para mim. Eu tenho que ir para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu quero dizer para vocês quem são os candidatos a presidente, porque nós iremos falar de um por um no próximo bloco. Você sabe que o Álvaro Dias é do Podemos, candidato, Cabo Daciolo do Patriota, Ciro Gomes do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB, o Guilherme Boulos do PSOL, Henrique Meirelles do MDB, Jair Bolsonaro do PSL, João Amoedo do Novo, João Goulart Filho do PPL, José Maria Eimael do DC, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Marina Silva da Rede e Vera Lúcia do PSTU. A Manuela Dávila não está mais, como o Luiz disse, já saiu. Nós vamos falar já com vocês sobre todos esses candidatos no terceiro e último bloco. Não sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Todas duas aberta e digital e com imagem de muita qualidade, tá certo? Luiz, eu deixei aqui para o terceiro e último bloco e é importante a gente falar. Eu vou começar a falar, que são muitos,
Mas, diante de mais de 200 milhões de pessoas, que o eleitorado está desinteressado por eleição, eu sei que está. Mas está desinteressado até o momento começar, porque o eleitor brasileiro sabe hoje que a vida dele depende muito de quem vai ser eleito. Olhe, nós temos hoje 14 milhões de desempregados. Há 4 anos atrás, a gente não tinha 14 milhões de desempregados. Foi um erro da administração que estava no poder que levou o Brasil a essa crise. Então, isso é necessário que as pessoas saibam a força e o poder do voto numa democracia. A política foi criminalizada? Foi. Os políticos estão criminalizados? Estão. Mas você precisa entender que o único caminho de mudança, de melhoria, é esse, não tem outro. E aí no dia 7 de outubro, e para botar a eleição no dia do meu aniversário, Luiz? No dia 7 de outubro, no dia do meu aniversário, você vai ter que ir lá e acertar, porque eu acho que o povo brasileiro não aguenta mais, não. Né? Pois vamos lá, Luiz. Álvaro Dias. Podemos. Ex-governador do Paraná, com várias legislaturas, tanto na Câmara Federal como na Assembleia do seu estado e há muitos anos no Senado. É um candidato que você pode dizer que é de centro-direita. É um tucano fora do ninho. Um força no sul do país, não é isso? Principalmente no sul e sudeste. É um cara que, se ele conseguir crescer agora nos debates, ele poderá atrapalhar e muito a figura de Geraldo Alckmin. Eu acho, Luiz, que se ele tivesse conseguido uns apoios no Centro-Oeste, no Nordeste, forte, era um candidato com chances reais de crescer, né? Mas é um candidato que, literalmente, talvez ele não chegue ao segundo turno, mas ele é uma peça fundamental no segundo turno. A gente na trajetória, né? Sabe que tem que insistir para chegar lá um dia, né? Tem. O Cabo Daciolo, Luiz. O Cabo Daciolo foi engraçado, ele foi eleito em 2014, sabe por qual partido? PSOL. E foi para o Patriota? Foi para o PEN, né, na realidade. Ele é evangélico, radical. Mas esse cabo aqui, ele é policial? É policial. Policial. Ele é policial. E o que acontece? Ele tem um discurso muito parecido com o do Jair Messias Bolsonaro. Não é mesmo linha. Então, eu acho que ele está se preparando aí para uma campanha de 2020 a prefeito do Rio de Janeiro. Ô Luiz, o Podemos tem assento na Câmara, não tem? Tem. Tanto ele, a coligação dele tem parlamentares. E o Patriota tem? Tem, o Patriota também tem. Tem mais de 5 então, parlamentares. esses dois aqui estão nos debates. Por isso que ele vai. Estão no debate. Ciro Gomes, PDT. Ciro Gomes, na minha avaliação. Dispensa para redação. Basta dizer o que você colocou muito bem, que ele agora tem que mudar o discurso porque ele foi atingido por quem ele achava que era aliado. Eu acredito que sim. Eu acho que ele vai fazer um corte epistemológico no discurso dele durante os próximos dias. Geraldo Alckmin, todo mundo sabe, três vezes governador de São Paulo e fez um grande acordão com o Centrão. Você acha saber, Luiz, se é desgaste ou é voto? Parece que São Paulo foi voto, né? Nem tanto. Eu pesquisei dizendo que São Paulo está igual com o Bolsonaro? A última pesquisa do Ibope, que saiu essa semana, literalmente ele está na casa dos 15%. É pouco. É pouco para quem governou São Paulo durante tanto tempo. O Guilherme Boulos, pessoal, Luiz. É o genérico do Lula, né? É o cara que vai literalmente estar aí só para ajudar o Fernando Haddad. E para desgastar as outras candidaturas, né? Principalmente, eu acho que... É o garganta de aluguel aí da esquerda, é o homem da briga? Eu acho que nós poderemos ver um duelo entre Boulos e Ciro Gomes, viu? Eu acho que, da minha avaliação, a única função do Boulos vai tentar desestabilizar Ciro Gomes para quando o Haddad adentrar em campo com a camisa de titular, o Ciro tenha se desgastado mais ainda. Henrique Meirelles, candidato do governo, candidato do MDB totalmente desgastado, governo com 96% de... Como é que você chama ele? Você tem um nomezinho? É o Henrique Meirelles. Meirelles. Não, você tem um outro termo. É o Rico Meirelles. Boi de piranha. É o Rico Meirelles, que é o boi de piranha, para todo mundo acreditar que ele é o candidato do governo e não votar nele. O que é um boi de piranha? Para salvar o Alckmin. As pessoas não sabem o que é o boi de piranha, né? Para salvar o Alckmin. O boi de piranha, ele passa dentro do rio para que todas as piranhas possam se alimentar dele. É um boi doente, amor. Enquanto a boiada inteira passa sem nenhuma mordidinha de uma piranha. Todas estão lá naquela... Então, o boi de piranha do governo é o Meirelles,
ele vai lá, ninguém vota nele, rejeição total, ninguém vota no candidato do Michel Temer, e, em compensação, as pessoas podem votar no candidato dele sem saber que é o Geraldo Alckmin. Não é isso, Luiz? Sem dúvida. Jair Messias Bolsonaro, a gente já falou aqui, né? Precisa de apresentação, né? E a liderança é justamente em cima do medo da população. A população quer que alguém fale mais forte contra a bandidagem no Brasil, que tomou conta. E tem o João Amoedo, Luiz, é o quê? Empresário. Empresário, é do Partido Novo. Ele, infelizmente, nem tem parlamentar e nem pontua nas pesquisas. Então, é um cara que literalmente vai ser convidado por algumas emissoras de canais de televisão, ou de rádio, ou de jornal. Engraçado, Luiz, é um empresário forte, né? Tem muita gente que quer votar nele, mas não conseguiu nada. O discurso dele, por enquanto, ainda passou à margem dos principais debates que a população tem como prioridade. O João Goulart filho do João Goulart, ex-presidente da República, né, Luiz? Eu nem sabia que era candidato. Partido Pátria Livre. É. Eu acho que o PPL perdeu uma grande oportunidade de ter apoiado Ciro Gomes. Eu acho que teria sido bom para o Ciro e para o próprio PPL. Ali eu acho que faltou, na minha avaliação, bom senso na direção nacional. João Maria Emael. Isso aí é o cara que... Todo mundo conhece, todo ano o Emael está lá, que é do DC, Luiz? Antigo PSDC. É o Democrata Cristão? Exatamente. É o Partido do Peixe, é? Partido Peixe. Igual o... Luiz Inácio Lula da Silva não precisa apresentação, só lamentando que o Luiz Inácio não vai estar no debate. E fica o lugar dele vazio. Não pode ninguém no lugar dele. Ou é ele ou ninguém, né? Você já levantou uma tese que muitos juristas estão falando. O Partido dos Trabalhadores pode estar cometendo uma loucura. No ato de não a candidatura dele ser literalmente vetada, talvez a própria chapa também seja vetado. Seja por quê? Porque há uma discussão jurídica sobre isso. O que o Luiz está falando é o seguinte, você pode substituir uma chapa inteira quando acontece um desastre. O Luiz deu um exemplo claro hoje com a irmã nossa. O caso do Luiz Eduardo. Do Eduardo Campos. Do Eduardo Campos. Era candidato a presidente, o avião dele caiu, ele morreu, a chapa foi substituída com a Marina. Perfeito, não tem problema. Agora, aqui não. Aqui a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva já é colocada como, todo mundo sabendo, a possibilidade dela não existir. E ela é colocada como uma artimanha eleitoral, um jogo eleitoral. E para depois ser retirado e colocado outro nome. Lá na frente, quando as pessoas passariam a votar no outro nome como se fosse ele. Isso aí eu já não sei se os adversários vão aceitar. Né, Luiz? E podem denunciar. É a justiça. Não, agora eles têm que provocar, né? Vão provocar o uso indevido, né, do partido, da candidatura, como armação, né? É como se você forjasse uma chapa que não tem condição de existir para depois colocar a real chapa, né? Isso surgiu coisas estranhas. Além disso, a Manuela Dávila, que era candidata do PCdoB, que se dizia uma mulher empoderada, que é feminista, que não aceita que homem manda em mulher, foi só o Lula mandar lá da cadeia mesmo, que ela não fosse candidata, ela desistiu. E foi ser vice do vice, uma coisa que nunca ninguém ouviu falar nesse país. Ela é vice do Haddad, que é vice do Lula, que dizem que pode ser candidato. É outra discussão que vai começar aí por conta dela. O empoderamento dela demorou bem pouquinho, só o Lula ligar de assim, como é que é, Luiz? Olha, menina, já quieta aí que não pode ser candidata não, viu? A Marina Silva é candidata pela rede, né, Luiz? Com apoio do Partido Social Cristão, que é aquele também que usa o peixe como símbolo. Ela, na minha avaliação, é a terceira tentativa dela. Ela tem um bom recall. A Marina, nos debates agora, ela tem uma certa experiência, principalmente da campanha traumática de 2014. Tendência de crescer, porque no debate ela é muito forte. Onde o Aécio Neves e Dilma Rousseff se juntaram para tentar miná-la. Eu acho que, se a Marina souber usar bem as palavras, conectar as ideias, ela poderá surpreender. E tem a Vera Lúcia, candidata do PSTU. Não, aí é uma candidatura literalmente que não existe. Uma tentativa simplesmente de demarcar um espaço. Bom, você já sabe, todos os candidatos a presidente, inclusive algumas nuances em relação às atitudes que eles estão tomando. O PT está tomando uma atitude muito triste, porque o Brasil vive um momento terrível
E o PT está brincando com política e com o povo brasileiro. Você não pode achar que pessoas merecem o poder pelo poder. E por elas merecerem o poder, eu posso sacrificar um povo inteiro. E pode acontecer, o que a gente estava dizendo aqui agora, é que essa chapa seja eleita do PT e lá na frente ser impugnada. Aí o Brasil vai ficar sem presidente nessa esculhambação que a gente está aí, né? Mais uma vez. Será que a nossa democracia aguenta isso, Luiz? Não aguenta não, ainda mais nós vivemos um período onde literalmente o presidente da República desapareceu, Michel Temer desapareceu. E o bom não é isso não, vai viajar agora e tem que levar o vice, o presidente da Câmara e do Senado junto. De novo? De novo. Essa é uma brincadeira de mau gosto. Vai ter que levar porque está difícil para ele sair daqui correndo com medo para não... Agora, Carlinhos, no Ceará é interessante. Historicamente, essa base aliada construída pelo Camilo é maior do que proporcionalmente o que foi a Arena e o PDS em determinados momentos na política local do Ceará. Ela é muito grande. E muitas forças se reuniram para a reeleição de Camilo Santana. E está dando problema, né, Luiz? Não podia ser diferente. Por exemplo, quando eu e você discutimos, nós não discutimos confronto entre situação e oposição. Hoje, na minha avaliação, toda a análise política do jornalismo cearense está voltado para a chapa de Camilo Santana. Por exemplo, a candidatura, que na verdade é a candidatura avulsa de Eunício de Oliveira. É uma chapa avulsa que vai... A candidatura do PMDB, só que o PT não lançou candidato e o PDT não lançou candidato a senador. É uma candidatura do PMDB. O PDT lançou um candidato só, que é Cid Ferreira Gomes, e permitiu com que o governador deu a declaração que vai trabalhar. E vai trabalhar para eleger Cid Gomes e para eleger Eunício Oliveira. Ficou naquilo que a gente já sabia, né, Luiz? Tem nenhuma novidade para mim e para você. A gente já tinha dito aqui que isso iria acontecer. E você me chamou a atenção de uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que causou um mal-estar muito grande, o banner do PMDB, né, do MDB, né? Porque não é para estar lá, não é uma aliança formal. Então o Cid não era para estar lá no PDT. É porque, para o telespectador compreender melhor, no banner estava Como Camilo, também, Eunício e Cid. Pronto, lá onde o Ciro ficou com raiva, que foi na convenção do PT, o Ciro já está errado. Do PT e do PDT. Porque eram os dois presidenciáveis dos dois partidos. Mais que natural. O telespectador talvez não esteja Não, entendendo. é mais do que natural. O Lula é o candidato do PT e o Ciro é o candidato do PDT. Então, ali estava dentro do contexto, Luiz. Não estava no outro lá. Não, eu entendi. E não tem coligação. Só quero dizer que, às vezes, o telespectador não compreende essas pequenas nuances da política, como nós estamos tentando agora decifrar. Como a gente está falando no Camilo, é bom te lembrar que no Ceará tinha gente que dizia que no Ceará não teria candidatos a governador. Pois são 6, amigos, candidatos a governador. São 6. Tem uns que eu não conheço. Por isso que eu estou botando o Psilone aqui para mim, o óculos aqui para me ler para vocês. O Camilo Santana, a gente está falando aqui, candidato a governador, reeleição. O Guilherme Teófilo, que é o general Guilherme Teófilo. O Ailton Lopes, que é o candidato do PSOL, já foi candidato uma vez. Já foi. Está sendo candidato a segunda vez. O Hélio Góes, do PSL, que é o partido do Bolsonaro, vai ter candidato a governador aqui, sim, no Ceará. E Francisco Gonzaga, do PSTU, que já foi também. Já conheci. Está sendo candidato de novo. E Micaelton Carantino, muito prazer, ouvi falar, que é do PCO, né? Também. Então, no Ceará você tem 6 candidatos a governador do estado, tem opção para todo tipo, né? Não venha dizer que você não tem aqui o PSOL, o Partido da Classe Operária, o PSTU, o Partido um partido bem à esquerda também do trabalhador, do trabalhador, dos sindicatos, né, Luiz? Quase não saí aqui dos sindicatos. O Hélio Góes é do PSL ligado ao Bolsonaro, se você tem a visão mais em relação ao Bolsonaro, já tem um candidato dele aqui. E o general, que é o candidato do PSDB, do Tasso, e o Camilo Santana, que é o candidato do PT, aliado com os FG, o Ferreira Gomes, aqui do estado do Ceará. É a eleição de um turno, Carlos Frederico, porque só se houver uma polarização muito grande entre Camilo e o general Guilherme Teófilo Caules para ir levar o segundo turno, sabe?
como houve na última eleição. Na última eleição nós tivemos um candidato com 47% dos votos e o outro com 48%, né? Mas a soma dos outros candidatos era maior do que a soma do primeiro colocado, e houve o segundo turno. Nesse ano, acho que é muito difícil ir a um segundo turno. Já a campanha do Senado, nós temos 2 candidatos favoritos, que é Eunício de Oliveira e Cid Gomes. Mas, lógico, né, é uma eleição... Mas são muitos, Luiz. E como aqui nós temos que falar em todos, né? Fique à vontade. Além desses aí, né, tem Ana Carina Cavalcante de Oliveira, do PSOL, candidata a senadora, Alexandre Barroso, do PCO, candidato a senador, Cid Ferreira Gomes, como você falou já, do PDT, candidato a senador, Eunício Oliveira, do MDB, candidato a senador, Gerardo Magno Magela, do PSTU, Jamerson Rodrigues Simões, do PSOL, João Francisco Saraiva Menezes, da Rede, Luiz Eduardo Grangeiro Girão, do PROS, Márcio Antônio Almeida Pinheiro, do PSL, Maiara Isabel Corrêa Pinheiro, do PSDB, Roberto Freire, ou Pedro Ribeiro Filho, melhor dizendo, Pedro Ribeiro Filho, do PSL, e Robert Brunes Moreira de Oliveira, do PTC. São esses aqui, Luiz. Eu acho parece que não tem tempo para mais nada. É isso? E você acha o quê, Luiz? Não, eu ia dizer que... Nós vamos falar deles no próximo programa, não é isso? Não, que existe uma alquimia eleitoral aí muito forte. Camilo vai pedir voto para Cid e Eunício. Eu não sei como é que vai funcionar a base desses 2 candidatos, porque uma coisa é certa, o grupo do Eunício pacificou-se com o Camilo. O grupo do Cid Gomes pode estar chateado com alguns aspectos com o Camilo, mas é um aliado fiel. Então, eu acredito Vamos analisar isso no próximo Eu acredito que no próximo programa a gente vai ter que fazer um... Pega aqui na minha mão, acorde, pelo amor de Deus. Na próxima semana a gente analisa isso aí com calma, Luiz, porque... É um jogo complicado. É um jogo complicado, muito complicado. A você, assinante, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu volto na próxima semana, se Deus me permitir. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.